Legal, minha gente, estamos chegando com mais um programa Bate-Papo Brasil, agradecendo muito a sua sempre importante companhia. Nesse primeiro bloco do programa, nós vamos falar sobre empreendedorismo. O brasileiro já é um empreendedor nato. Isso me lembra desde a minha tia Emília, falecida tia Emília, que chegava lá em casa com 2 sacolas gigantes de Avon. Ai, dona Aracema, tô com dor nos quartos, né? Então eu falo isso para mostrar para você de casa que realmente o brasileiro é empreendedor. Mas aí vem a pergunta: por que que tantas empresas abrem e não duram um ano e lá na frente quebram? Será que é só vender? Como é que está o seu fluxo de caixa? O que está acontecendo? Bom, para falar desse tema, eu estou trazendo aqui no programa de hoje o Marcos Cury. Ele é mentor de negócios, ele ajuda empresários a crescerem, né? A solidificar as suas empresas. Então, preste atenção, bate-papo muito bacana. Marcos, vem pra cá. Pé vermelho, né, Marcos? Nossa, pé vermelho, Da onde? cara, lá de Da onde você é? Iretama, lá Iretama. do Onde é que interior fica do Iretama? Paraná. Onde é que fica Iretama? Perto de Campo Mourão, perto ali de Pitanga, que é uma região central ali, Ah. sabe? Então, meu pai mexia com imóveis, mexia com terreno, era corretor de imóveis, uma Olha, que profissão bacana, muito hein? legal. Bacana. Né? Medir terreno não é fácil, viu? Mas, inclusive, na época, os terrenos eram de 400 metros quadrados. Um lote de uma casa era de 400 metros quadrados, né? Hoje está 200, metade, né? Era de 400 a 600 metros quadrados um lote para você Olha construir só. uma casa. Como era Bacana. diferente. Marcos, eu abri o programa dizendo para o pessoal que está nos acompanhando que o brasileiro é um empreendedor nato. Está no nosso DNA Sim. Saber criar alguma coisa, não é verdade? Sim, nós temos um índice, na realidade. O Ah. brasileiro, 20% dos brasileiros, eles querem empreender. Ok. Tá? Então, tem várias origens do empreendedor, né? Tem uma origem do desemprego. Tá? Tem uma origem, a pessoa está desempregada, fora do seu tempo, muitas vezes, de vida, né? No sentido de muito velho, muito novo, né? Enfim, a pessoa vai perdendo um pouco esse valor que o mercado muitas vezes dá. Não é preconceito, sabe? É uma realidade, né? É E a necessidade. é necessidade, empreende por necessidade. Então, esse é um motivo. Outro motivo, muitas vezes, um empreendedor nato, ele gosta, ele quer empreender. Eu já vi muitas pessoas assim, sabe? Elas já de 10, 12 anos, 15 anos, tá vendendo na escola. Esse é um empreendedor nato, né? Quer ter liberdade de Quer ter horário. liberdade, exatamente. Mas também tem aquele empreendedor que é o herdeiro, né? Ou sucessor. Inclusive, eu já falei sobre isso. A questão de herdeiro, sucessor, tem uma diferença muito grande. Digamos, um risco muito alto também, né? Você tocou num assunto interessante. Tem algumas empresas lá que há muitos anos o fundador criou com muito esforço e, de repente, quando ele passa o legado para os seus filhos, como diria a minha avó, o bolo acaba batumando. Batumando, exatamente. Então, a diferença entre herdeiro e sucessor, né? O sucessor é quando você coloca com intenção, né, o teu filho dentro... Herdeiro ele já é. Dentro da empresa e coloca ele em situações de aprendizagem, né? Ele já vem aprendendo. Já vem aprendendo. Eu vou citar um exemplo aqui, inclusive conhecido meu, o dono ali do Vinho Campo Largo. Conhece o Vinho Campo Largo? Sim. O Jorge, né? Jorge, posso falar dele porque ele é meu amigo, né? O pai dele colocou ele com 14 anos na empresa e ele carregava caixa na empresa. Vamos convidar o Jorge. Ô, Jorge! O Zé Lourenço, eu vou convidar ele. Venha aqui nos dar uma entrevista, contar um pouco da história da empresa. Vai ser uma benção, vai ser muito bom. Que bacana. O Cury, me diga uma coisa, por que o varejo, muitas empresas do varejo não chegam a um ano de vida? Olha, porque o sonho, né? A ideia sempre é um sonho, um ideal. Então você tem digamos assim, uma ideia de um negócio e a partir daquele negócio você entra numa situação em que você busca confirmação, né? Você não busca o contraponto. Então você sonha aquele negócio, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e no fim é um sonho, que não foi validado, né? Então as pessoas muitas vezes elas não validam com o mercado. Então precisa do contraponto ali, a pesquisa, a análise de mercado, que isso ajuda a consolidar a ideia. Ou seja, a pessoa tem o sonho, tem a ideia, tem o dinheiro, capital de giro, mas não tem o planejamento e o conhecimento. O conhecimento, exatamente. Então a pessoa acaba sonhando demais. Então com esse sonho, é engraçado, a gente tem a parte cognitiva nossa, vai buscar pessoas que vão concordar com a gente.
né? E por isso que daí dá aquela impressão que está tudo certo, né? E aí eu tenho uma importante informação é dividir entre conselho e palpite. Existe Hum. diferença. Tem pessoas que são conselheiros, né? Antigamente os reis tinham os conselheiros, pessoas sábias, Uhum. né? Que tinham experiência de vida, experiência em algumas áreas e aconselhavam o rei, né? Mas hoje, muitas vezes, a pessoa pega um palpite, o palpite vem de pessoas que gostam da gente, né? Minha mãe me amou sempre muito, me amou muito, então ela sempre incentivou a empreender. Só que acontece, como ela não tem experiência de empreendedora, ela sempre foi dona de casa, humilde dona de casa, então ela não tinha condição de fazer um conselho. Um palpite dela é muito bom, né, um incentivo dela, Aham. mas não era um conselho de alguém experiente. Por isso que a pessoa que vai empreender hoje, ela precisa buscar conselheiros. Olha só, escutando a tua fala, me vem uma pergunta à mente. Tem Aham, pessoas que dizem: "Deixa comigo, eu entendo de tudo". E às vezes quem exatamente, é. entende de tudo, não entende muitas vezes de nada. De Então nada. é importante pedir, agora não conselho, mas uma informação de qualidade? Sem Com um dúvida. especialista? Então o que acontece? Geralmente a pessoa quer centralizar, ela tem medo de delegar, né? Hum. Acaba centralizando. E a centralização, ela impede a pessoa de crescer muitas vezes, né? E também eu acho até um pouco assim, limita a pessoa, porque todos nós temos uma janela, né? De Uhum. conhecimento. Então, essa janela do conhecimento, somada com a sua, eu consigo entender melhor como é que funciona tudo, entende? Se eu somo, olha que interessante, a minha janela aqui, ó, a tua aqui, ó, eu somo, vai dar esse tanto. Então, quando a pessoa centraliza muito, ela toma decisões e essas decisões são limitadas ao conhecimento dela. E tem um segundo ponto que é bem importante, foi feito um estudo nos juízes da tomada de decisão. Nós temos um racional, e esse racional é como se a gente tivesse um depósito de capacidade de tomar decisões. Quanto mais decisões você toma, menor fica o teu racional. Então, nesse estudo que foi feito com juízes, eles conseguiam assim ter as decisões ótimas era num período, né, do dia. A partir da tarde já começava a cansar a mente. Então, quando você toma muitas decisões, a probabilidade de você tomar decisões não coerentes é alta. Puxa vida, hein? É bem interessante essa parte de cognição, né. E às vezes a pessoa, o empre dizem que o empreendedor, o empresário é um ser solitário, É né? um ser solitário, é. E eu acho que muitas vezes ele não ter alguém para contar um pouco da sua experiência, dos seus medos, isso acaba sendo prejudicial, não é isso? Porque de repente numa conversa com outro profissional e até mesmo com outro empresário, eu estou falando agora da importância do network, ele pode de repente surgir, né, naquela conversa, dar aquele start. Exatamente. Então, a nossa vida, você que empreende hoje, né, você tem que tomar decisões todos os dias. Compro, vendo, Uhum. contrato, não contrato, amplio o negócio, ponho filiais, não coloco. Então, essas decisões são todos os dias. E quando você tem um conselheiro, alguém que tem experiência e formação ao teu lado, isso facilita muito, porque a soma das decisões certas, Uhum. né, vão construir sim aí uma coisa mais sólida. Então, para construir solidez em qualquer negócio, você necessariamente vai precisar de um conselheiro ao seu lado para poder ir consolidando, não a pessoa que só gosta de você e Uhum. fica querendo concordar com você. Tem que trazer o contraponto, tem que ser equilibrado isso daí. Marcos, o empresário tem que saber para onde quer ir, não é isso? Porque é aquele tal negócio, se você não sabe para onde você quer viajar, você acaba É, comprando passagem para qualquer lugar. para qualquer Então o lugar. empresário tem que ter uma meta, um objetivo? Tem que ter e o que é interessantíssima a sua pergunta, agradeço por isso. O empresário ele se renova. Uhum. O empresário, inclusive eu tenho uma palestra chamada Alma do Negócio, né. Alma do Negócio, em resumo, né, eu vou falar sobre isso, é o empresário. O empresário ele tem que estar animado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e assim por diante. E tem que estar sempre se renovando, porque um dos problemas dos fechamentos dos negócios é justamente isso, ele acaba perdendo a sensibilidade do movimento social, porque entenda, quando você monta um negócio, a tua ideia muitas vezes está perfeita.
Só que com o passar do tempo, o mundo está mudando, as pessoas estão O mudando, mercado é o cíclico. mercado está entrando gente nova, outras pessoas estão saindo, mudou uma tecnologia nova e a pessoa continua naquela linha, Uhum. porque aquela linha vai fazer isso daqui sem que ela faça esforço nenhum. É um rio. Se você parar de nadar, você vai afundar. Marcos, pelo teu expertise como gestor de Aham. negócios, como mentor de negócios, qual o erro mais comum do empresário que está iniciando? Ou os erros mais É, comuns? eu tenho um que me chama muita atenção, sabe, que eu acabo me preocupando bastante e é Hum, muito evidente isso, sabe, é a localização, tá. Isso daí é muito comum, mas é muito comum, você não acredita como o empresário que está lá com 100, 200, 300, 500 mil, abre um negócio fora digamos, numa região que não tem nada a ver com o cliente Poxa que ele vida. busca. E ali é um investimento que ele colocou bastante dinheiro e não vai trazer com absoluta certeza o retorno, a menos que ele faça muito esforço para trazer o cliente que não está ali. Porque entenda, se a gente olhar de cima a cidade, você vai Uhum. perceber, existe grupos de pessoas em cada região. E se você não entender isso, você coloca um ponto que muitas vezes é mais barato, digamos assim, ou bem localizado, que você acha que é bem localizado, mas ele está fora do eixo ali do teu E, cliente. é uma pena, porque você passa muitas vezes perto do empreendimento, é muito bonito, a pessoa investiu um valor grande ali Grande, é. e tá ali, você entra lá, o empresário ali rezando para que uma alma entre ali na Entre, empresa. Ele não exato. soube estudar o que é a persona, o Olha, seu público. o que acontece é que o empresário hoje, ele precisa ser uma pessoa de autodidata. Ok. Ele precisa estudar sobre, perfil de público-alvo, ele precisa analisar bem o mercado, né, é um painel. Então, nesse Uhum. painel, existem vários fatores que vão levar ao sucesso do negócio. O principal deles é a capacidade dele de percepção das mudanças e ajustes no sentido do seu planejamento. Normalmente, eu estou falando do empresário que quer abrir seu próprio negócio. É lógico que tem outros níveis, né, de empreendedores que já fazem um planejamento mais ampliado, né, que Uhum. contratam pessoas como eu, que vão auxiliar ele, que estão do lado dele ali, que vão com certeza, assim, a rapidez do resultado é muito maior. Então, quando você tem uma pessoa, um consultor como eu ao seu lado, normalmente o teu sucesso é muito mais rápido, porque eu trago conhecimento, trago experiência de vida e de experiência de atendimento também, então a coisa anda bastante rápido. Você falou algo muito importante, é que o mercado está em constante evolução. Sem Sempre dúvida, está mudando. sempre está As mudando. pessoas estão mudando, os pensamentos mudam, os gostos Sim, mudam, a internet muda. Aí, de repente, tem aquele empresário que está, digamos assim, satisfeito com o seu negócio, com o seu sim. ponto comercial bem estabelecido. Ele tem que ficar atento a essas mudanças. Aí vem a pergunta: o ponto comercial pode vir a quebrar, queimar aquele ponto? Sim, sem dúvida. O que acontece, existe, lógico, segmentações que elas, são sólidas, né. Hum, A gente pode citar um exemplo do festival. O festival ele se consolidou num posicionamento, e aquele posicionamento eu não entendo ainda e não consigo entender outros concorrentes que tragam o que a gente chama de sortimento. O uhum. sortimento deles é um sortimento, assim, que atrai um grupo de pessoas, um nicho. Foi muito bem elaborado, então de parabéns com isso, né. No entanto, se não é uma empresa que tem esse entendimento, e as mudanças aí nós temos, não sei se você vai lembrar do Lembrasul, lembra Lembrasul, Lembrasul Supermercados? Zenf Supermercados, Senf e tudo mais. Mercadorama, Então e então aí vai, Hermes aí vai Macedo, Arapuã, Arapuã, mas teve Mesbla, mesma, né. Mas então o que acontece? O Casa Fiesta, por Casa exemplo. Fiesta, Casa ok. Fiesta, digamos assim, era um case, foi um case, Foi um né. case, Justamente tiveram o seu ápice e saíram do mercado. Mas o que aconteceu? A falta de capacidade de renovação. Nós Uhum. precisamos estar renovados, a gente, né, nós com o cabelinho branco aqui, nós estamos renovando, por que que essa piazada não pode estar se renovando todo dia?
Incrível, né? E não é por falta de informação que hoje a internet te proporciona aí um arcabouço Sem dúvida. gigantesco de pesquisa de mercado. Além das Sim, muitas ferramentas de diagnóstico, isso, aham. incríveis, né? Incrível. Mas eu acho que o empresário tem que ter o querer, né? Isso. Aquele querer se atualizar sempre. O grande, assim, desafio é quando você vai empreender, você tem que gostar do que você faz, Hum, né. Você vai empreender, você vai passar quantas horas trabalhando? 10, 12 horas, final de semana, você vai pensar no negócio domingo. "Ah, não, vamos passear", "Vamos", mas ele está lá no celular pensando: "O que que eu vou fazer?". Então isso é bem importante. Quando você gosta do que você faz, naturalmente isso vai acontecer. Um dos outros hum, problemas de quebra dos negócios é justamente por causa disso. A pessoa empreende para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro é efêmero. Por quê? Quando você chega numa certa dificuldade, você já não quer mais. "Não, espera aí, não era bem isso que eu queria". A dificuldade, que é uma escada, que você tem que superar a dificuldade, a vida é uma escada. é, A gente está indo aqui, daqui a pouco vem a dificuldade. Dificuldade serve para quê? Para a gente evoluir. Mas perfeito. quando a pessoa só pensa no dinheiro, essa dificuldade vai ser uma barreira, não vai ser uma escada. Falando ainda sobre ponto de venda, Marcos, Aham. má gestão de estoque e não olhar com carinho o mix de produtos que você tem na prateleira, repor com constância, pode vir a queimar o seu cliente? Sem Se dúvida. queimar com a clientela? É, esse é bem importante, nossa, esse ponto é chave. Eu já vi como tem muita experiência de comércio de varejo, né, já atendi Uhum. muitas empresas, tudo mais. E eu vi em algumas casos, as pessoas fazendo promoção de produtos que já, digamos, não se vende mais, já não Obsoleto. obsoleto. Aí você faz uma promoção de um produto obsoleto, você vai atrair quem? A promoção, né, ela deve Hum, sempre trazer em cima de um produto bom que as pessoas desejam comprar, né. E o segundo ponto que você falou muito bem, a questão do estoque. O estoque é, digamos assim, é como se fosse você congelou seu capital de giro. Você, digamos assim, você congelou, ele está parado ali, né. uhum. E é um perigo enorme, porque para você desovar e trazer capital de giro novo, muitas vezes você vai baixar o preço. Mas você vai baixar o preço, dependendo do preço que você baixar, você vai vender abaixo do custo, aí vai dar prejuízo. Então é uma continha, essa é uma conta, essa é Perfeito. uma história aí longa aí para poder Bom, conversar. o nosso bate-papo poderia se estender aqui durante Sim, muito claro. tempo, Aham. mas eu vou fazer uma última pergunta aqui. Quero que você me fale rapidamente sobre marketing, a importância do marketing, que tipo de marketing, preço e o quanto o preço é importante para o negócio. Só Sem trabalhar dúvida. o preço. Exatamente. Olha só, o preço, eu estou falando, se a gente falar de comércio, o preço, se você bater só em preço, você vai concorrer com o pessoal do marketing digital, Ok. das lojas, virtuais. Então é perigo, totalmente perigoso. Hoje nós falamos de relacionamento, tem que ter relacionamento com o seu cliente, a experiência de compra, a simpatia, o teu sortimento, a tua orientação. Eu vou citar um exemplo, eu fui comprar uma camisa esses dias, e o atendente falou: "Tá, você quer uma camisa para quê?", né, "Ah, quero uma camisa para um evento". Uhum. Falou assim: "Mas é à noite ou é de dia?". Falei: "É à noite". "Você vai usar terno completo ou você vai esporte fino?". Falei: "Vou de esporte fino". Ele me entregou exatamente o que eu precisava. Então, ao invés de ficar comprando camisa na internet, quando eu tenho um evento, alguma coisa, eu corro para lá, porque eu sei que a pessoa vai me orientar, ela vai me dar um Perfeito. suporte, é muito diferente Ou isso. seja, pela tua fala, dá para entender que investir em treinamento da equipe não é um gasto, é um investimento. É um Porque investimento. ele, Aham. a equipe é a linha de frente do empresário. E muitas vezes ele não pode estar lá a todo momento. Então, Aham. mas para ele delegar, ele tem que treinar bem a sua equipe. Que Exato. não, hoje não basta só vestir a camisa, tem que Sim, vestir e suar a camisa. sua Não é camisa. isso? Tem que ser o verdadeiro Muito funcionário bom. empreendedor. Exatamente. Nossa, fantástico. Tuas palavras são maravilhosas nesse sentido, sabe? O empreendedor hoje, o empresário, ele precisa de colaboradores que falem a mesma língua. E para falar a mesma língua, Hum, é convivência, é vivência. Eu preciso conviver com o meu colaborador, eu preciso entender ele, preciso chamar ele para mim, entende? Isso é bem importante, além do treinamento, porque ele vai entender a filosofia da sua empresa, como que você gostaria que ele atuasse, porque a liderança é isso.
A liderança é isso. O que tiver abaixo de mim, ele vai se comportar praticamente como eu. Então, para isso acontecer, eu preciso estar próximo deles, preciso ser um exemplo, né? Perfeito. Inside out, né? O exemplo que vai falar mais do que Bacana. a tua ordem ali e tudo mais. Gente, o Marcos desenvolveu uma técnica, um método, né? É o Qual é o nome do método. método? É MIG, Miguel. Método Integrado de Gestão. Mas então eu vou deixar agora aqui um gostinho de quero mais. Prometo convidar o Marcos para um outro programa, para ele vir nos explicar o que é esse método. Qual o objetivo do método? Só para a gente concluir. O método é para integrar todas as áreas da empresa e fazer com que a empresa funcione como se fosse uma banda tocando todos os instrumentos juntos. Porque, veja Ok. bem, o marketing tem que falar com finanças, tem que falar com vendas, tem que falar com estratégia, tem que falar com gestão de pessoas. Sem essas conexões, a empresa ela fica, digamos... É aquele motorzinho afinado. Motorzinho, tem que afinar o motor. Perfeito. Então aqui na tela está Marcos Cury, mentor de negócios. Caso você queira conversar com o Marcos, conhecer sobre esse método MIG. Isso, É isso, Marcos? Isso mesmo. Está aqui na tela Marcos Cury. Entra Perfeito. lá, conversa, Marcos, como é que esse método vai ajudar a minha empresa a sair A saída do buraco. Do buraco, alcançar Tá bom? novos níveis. Marcos, Tá bom. muito obrigado. Eu agradeço Volte mais muito. vezes. Obrigado. Bacana. Agradeço. Muito bem, gente. Vamos encerrar esse bloco chamando o quadro agora Mente em Equilíbrio, que é apresentado pela psicóloga doutora Bernadette Lauter. Como é importante hoje, nós mantemos aqui a nossa cuca bem equilibrada. Inteligência emocional é a base do negócio. Vinheta na tela. Fala aí, doutora Bernadette Lauter. Olá, telespectadores do programa Bate-Papo Brasil. Eu sou Bernadette Lauter, psicóloga clínica, e este é o Mente em Equilíbrio. Me conta uma coisa, você já deitou para descansar, mas a sua cabeça simplesmente não para? Parece que o corpo está cansado, mas a mente continua acelerada? E aí vem um pensamento, e mais outro, e quando você percebe, você já está exausto, sem mesmo ter feito nada. Se isso acontece com você, talvez a sua mente esteja no limite. E é sobre isso que vamos falar hoje. E como a gente percebe isso no dia a dia? Geralmente começa assim. Você está o tempo todo pensando, antecipando, tentando resolver tudo antes mesmo de acontecer. E mesmo quando tem um momento de descanso, você não consegue relaxar de verdade. Fica irritado com facilidade, fica impaciente e com aquela sensação de que tem alguma coisa errada. Mesmo quando não tem nada acontecendo. E olha só que interessante, o Brasil hoje é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 9,3% dos brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade. Ou seja, muita gente está vivendo exatamente isso, mas achando que é só cansaço ou até apenas fraqueza. Mas não é. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que a ansiedade não vem só do que acontece, mas da forma como a gente interpreta o que acontece. Então, se você começa a pensar sempre no pior, e se você tenta controlar tudo, se você vive antecipando problemas, a sua mente entra num estado de alerta constante, como se ela estivesse tentando te proteger o tempo inteiro, mas no fim, ela acaba te esgotando. E quando isso acontece, e quando isso continua, o sono piora, a concentração diminui, as decisões ficam mais difíceis e você entra no modo que a gente chama de modo sobrevivência. Você não está mais vivendo com leveza, você só está tentando dar conta de tudo. O limite mental não acontece de forma abrupta. Ele é o resultado de uma exposição prolongada ao estresse, de alta demanda cognitiva, de pressão emocional. Mas por que tudo isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele opera num sistema de adaptação. Quando a exigência externa ultrapassa rapidamente a nossa capacidade de processamento emocional, entramos em um estado de alerta contínuo. Esse estado ativa o sistema de sobrevivência, e isso aumenta o cortisol, aumenta a tensão muscular, e entramos num processo de hipervigilância. O problema é que viver em alerta constante não é sustentável. Mas o que é que causa tudo isso? A gente vive numa sociedade de desempenho.
Somos avaliados o tempo todo, no trabalho, nas redes sociais, nas relações. Existe uma expectativa implícita de produtividade contínua, de estabilidade emocional permanente. Mas o cérebro humano precisa de pausas para integrar experiências. Sem pausas não há processamento, e sem processamento há sobrecarga. Muitas vezes a pessoa continua funcional, mas a funcionalidade não significa equilíbrio. E se você não fizer nada, você vai colapsar. Ah, entendi. Mas o que eu posso fazer antes que tudo isso aconteça? Bom, primeiro é reconhecer o estado interno. O que é que eu estou sentindo? Isso é apenas estresse? Isso é sobrecarga cognitiva? Isso é exaustão emocional? Ou é apenas uma ansiedade antecipatória? Quando você nomeia corretamente o que sente, você ativa áreas cerebrais responsáveis pela regulação emocional. E isso ajuda a reduzir a intensidade da resposta fisiológica no seu corpo. O segundo ponto é interromper o ciclo dessa autoexigência contínua. Muitas pessoas, quando estão no limite mental, elas mantêm um diálogo interno muito rígido. Sabe aquela vozinha que diz, eu preciso dar conta, eu não posso falhar, depois eu descanso. Esse padrão mantém um sistema nervoso sempre em alerta. Por isso, reduzir temporariamente metas, reorganizar prioridades, aceitar um ritmo mais sustentável não é fraqueza, é prevenção. E o terceiro ponto, você precisa regular o seu corpo para regular a sua mente. Respirar lenta e profundamente por alguns minutos reduz a ativação desse sistema de alerta. Pausas, pequenas pausas ao longo do dia, ajudam o cérebro a consolidar as informações. Sem pausa, não há recuperação. E o quarto ponto é estabelecer limites. Pessoas no limite mental costumam estar sempre com excesso de responsabilidade e pouca redistribuição de carga. Então, aprender a dizer agora não é uma habilidade emocional. E se você não consegue sozinho, busque ajuda profissional. A maioria das pessoas só busca apoio quando já está exaurida. Cuidar da mente de uma forma preventiva é maturidade emocional. A mente ela não colapsa de um dia para o outro, ela envia sinais. O problema é que muitas vezes nós ignoramos. E ignorar o limite da mente não a torna mais resistente, apenas prolonga o desgaste. Ter equilíbrio não é ausência de pressão, é saber regular a própria resposta diante dela. E quando a mente encontra equilíbrio, a vida encontra direção. Eu te espero na próxima semana. Vou chamar o intervalo comercial, gente. Em 1 minuto nós estamos de volta. Eu já estava quase escurecendo o meu cabelo. Olha isso aqui! Mas aí eu descobri o desamarelador Beauty Color. Olha isso, meu loiro tá perfeito. E isso tudo em apenas 10 minutos. Eu tô apaixonada. Melhor, só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Legal, gente, estamos de volta e agora eu converso com o Dr. Jefferson Nascimento da Silva, esse grande profissional. Dr. Jefferson, que é médico, já te chamo de médico, viu? Já quase fiz medicina. Quase medicina. Quase. O Dr. Jefferson é advogado criminalista. Doutor, seja bem-vindo. Como é que começou a sua paixão pelo direito penal? Primeiramente, obrigado pelo convite, Mário. Uma honra estar aqui com você e sua audiência. O direito penal ele surgiu de acordo eu fui desenvolvendo a faculdade. Conforme passaram os períodos, eu vi que eu nasci para isso. É mais como fosse vocação mesmo. Então, eu, desde criança, claro, se a gente for puxar a história, dizem que todo advogado passou por uma injustiça em sua vida. Uhum. E eu, quando criança, presenciei algumas com alguns amigos que eu não gostei.
E tem outro lado que meu primo era delegado, então meio que eu já fui para esse lado. Então, quando eu entrei na faculdade, consegui uma bolsa, comecei a estudar, fiz estágio em todas as áreas do direito, até direito aduaneiro, Aham. e percebi que o meu negócio era defender, por causa mais de uma questão bíblica que eu trago comigo. Eu trago comigo, Mário, uma mensagem que é assim, ó, julgamentos justos salvam vidas. E aí eu trago como exemplo o julgamento mais famoso da história, que é o julgamento de Jesus Cristo. Longe de falar da religião, não estou falando sobre o propósito dele, de acreditar na fé que ele veio para purificar os nossos pecados, mas sim dos ensinamentos. Vejam, os fariseus esperavam Jesus como um salvador que viesse causar guerras, mas ele veio ao contrário disso com amor, ensinar a paixão. E o que aconteceu? Os fariseus os crucificaram. E eu digo que sem advogado, até Jesus foi condenado. Então, tirando toda a religião, eu sempre falo, se a gente extrair o julgamento de Jesus, é impossível alguém dizer que foi justo. Não tinha crime, não tinha prova, e mesmo assim ele foi condenado. Então, sem falar de religião, eu só trago essa história como ensinamento de vida, que nós devemos proteger as pessoas para que inocentes não sejam julgados e crucificados como Jesus. Eu ouvindo a tua fala, doutor Jefferson, eu fico imaginando se no Brasil nós tivéssemos a pena de morte, seria algo muito complicado, porque a Sim. gente sabe que tem inocentes, até hoje, pessoas inocentes que estão presas. Porque a justiça é demorada, existe muito no Brasil a questão de homônimos e coisas que você, como advogado criminalista, sabe muito bem. Agora, você fica imaginando se tivéssemos o crime, a pena de morte no Brasil, seria algo horrível, né? Você tirar a vida de alguém e depois de alguns anos descobrir que aquela pessoa era inocente. Essa pergunta ela é brilhante, até porque muitas pessoas, até mesmo no nosso parlamento, estão brigando para diminuir a maioridade penal para 16 anos. Uhum. É um outro assunto, né? Você está falando da pena de morte, Perfeito. mas mesmo assim há uma busca de que endurecer a pena. E muitas pessoas acreditam que a pena de morte seria ia solucionar as causas. Mas veja bem, se pesquisar no Google aí, vocês vão ver que tem pessoas que são acusadas, são mortas dentro da cadeia e depois descobrem que era inocente. Por quê? Infelizmente, criança, homem, mulher, mente. E por raiva, existem denúncias falsas. Nós permitimos uma pena de morte é assinar um atestado que nós vamos matar inocentes, como eu acabei de falar. Nós temos um julgamento histórico de Jesus que era inocente e foi crucificado. Aqui no Brasil, nós temos o maior índice de reconhecimento de pessoas erradas, Mário. Você sabia disso? O nosso processo penal traz um critério, um procedimento para reconhecer pessoas, para fazer o retrato, para fazer o reconhecimento. E no Brasil é o maior índice de reconhecimento errado. E isso ainda é uma das principais causas de anular processo. A pessoa fica 5, 10 anos preso, aparece um advogado técnico lá, igual esse que você fala, e mostra que o reconhecimento foi errado e anula. Mas nós temos reconhecimento errado, nós temos acusações falsas, nós temos muitas coisas que é muito arriscado para a gente decretar uma pena de morte. Porque, como você disse, pode vir mais para frente descobrir que era inocente e quem vai devolver a vida dele? Pois é. Doutor Jefferson, nós temos um código penal um tanto quanto antigo no Brasil, né? 41. 41. Isso aí, de repente, não corrobora para tantos erros e tanta demora na resolução das demandas judiciais. E eu já emendo uma pergunta, por que no Brasil a acusação é tão difícil? Vamos lá, excelente. Vamos desdobrar a sua pergunta em um raciocínio para ficar fácil. Primeiro, o código é antigo, por isso que antigamente bigamia era crime, hoje já não é mais. Exemplo, existem crimes que anteriormente era tido como um erro judicial, um erro que devia ser punido com pena e hoje não mais. Então, conforme a sociedade evolui, os crimes vão ficando mais ultrapassados. Nós temos aqui, para dar exemplo, para você ver, lesão corporal é crime. Mas fazer tatuagem, entrar num ringue é permitido pela adequação social. Hoje em dia, por exemplo, está muito nessa moda de tigrinho, mas muita gente joga. Então eu não acho impossível deixar de ser uma infração penal com o passar do tempo se recolher os devidos impostos. Perfeito. Veja, o processo penal pune de acordo com a época que nós estamos, certo? Então, assim, falar sobre a idade do Código Penal, nós temos que ver conforme a época que nós estamos. O outro ponto, por que acusar é tão difícil? Aqui, Mário, eu peço máxima vênia, que no direito permitir discordar de você, porque, na verdade, não é difícil. Acusar é muito fácil. E eu vou usar de volta o julgamento que eu gosto de dar de exemplo. Veja, não tinha prova nenhuma, crime nenhum e foi condenado. E assim existe ainda hoje. Eu sou advogado, também tribuno. Defendo muito o tribunal do júri. E quantos casos eles me chamam para ir para o plenário, sabe?
só para fazer um adendo, caso não saibam, o tribunal do júri julga os crimes dolosos e tentado contra a vida. E é dividido em duas fases. A primeira, o juiz vê se tem elementos de prova e se aquela pessoa pode ter praticado o crime. E então joga ele para ser julgado na segunda fase diante de 7 pessoas, que a gente chama de tribunal do júri. E muitas vezes eu sou contratado para essa fase. Quando eu chego lá, o processo parece um absurdo, porque dá para ver que aquela pessoa é inocente, mas ele está lá. Hoje, o senhor me disse que está fazendo direito, né? Essa tua audiência sabe, mas esse homem aqui logo vai ser um grande advogado também, se ele se quiser. Mas lá você aprende que existe o princípio do indúbio pro réu. Aí, ó. Na dúvida... Absolve-se o réu. Na dúvida, em favor do réu. Réu. Ou seja, se tem qualquer coisa que acontece, você tem que julgar em favor do réu, porque o Estado ele é gigantesco. Ele consegue produzir provas contra você que é sozinho, seu advogado. Então, se ele não consegue provar a sua culpa sem nenhuma dúvida, tem que absolver. Mas o que impera hoje é indúbio pau no réu. Na dúvida, condena. Então não é difícil acusar. Hoje em dia você só precisa de uma narrativa bonita e você dizer que está defendendo a sociedade de um faccionado, de um traficante, não precisa nem provar, mas aquele bom discurso convence, como aconteceu, que eu sempre vou usar lá atrás. Mas, doutor Jefferson, de repente a mídia, até mesmo o pensamento público, o olhar do público para aquele fato que realmente mexe com a sociedade, isso não leva o júri a acelerar uma condenação? E eu até vou um pouco mais longe, lá no início, quando se está montando o inquérito lá nas delegacias, isso não leva a comoção popular, dependendo do tipo do crime, não leva a um acelerar do inquérito até entregar para o promotor público? Excelente pergunta. Essa é uma das melhores perguntas que eu já ouvi. Caso não, né, para traduzir aqui, o inquérito policial é quando inicia um processo. O delegado colhe provas, leva o promotor denunciar ou não alguém. E sim, a mídia é o quarto poder que destrói reputação. É muito fácil a gente ver na TV alguém sendo acusado e falar ele é culpado só por passar na TV. Então a mídia hoje ela é um poder que condena e não é que ela acelera, é que ela simplesmente faz com que a pressão popular faça com que a maioria dos juízes não tenham coragem de ser imparciais, porque, se eu absolver esse cara, olha o que a mídia está dizendo. Nós temos agora o caso do Jairo, né, que é conhecido como Jairinho, do Henri Borel, que agora, dia 23 agora, foi adiado o julgamento, porque a mídia também está trabalhando bastante ali. Veja como é complicado, um processo que tinha que ser sigiloso, mal acontece alguma coisa, já está na mídia. E aí que eu falo, os juízes têm que ser muito imparcial e preparado, que a pressão social que eles trazem, não é que eles aceleram, mas eles adiantam com certeza uma condenação. É praticamente impossível você absolver alguém que as provas estão passando na TV, porque traz esse lado humano e prejudica o processo. Eu digo que a mídia, ela prejudica no caso da imparcialidade. Ela faz com que o juiz tenha medo, em muitos casos, não são todos, mas a grande maioria, de dar uma decisão que ele daria se fosse um processo escondido. Perfeito. Doutor Jefferson, tem um dado aqui, estatístico, sobre a prisão provisória. E ele diz aqui que no Brasil, 34% dos presos estão ainda no provisório. Certo. O que isso mostra? Nós temos hoje, em média, quase 1 milhão de presos no nosso país. Salvo engano, está entre os 4 maiores massas carcerárias do mundo. Ou seja, nós prendemos muito, mas prendemos mal também. O que é isso quer dizer? No nosso direito, Mário, você viu que nós temos a presunção de inocência também. Que você só vai ser considerado culpado depois que transitar em julgado. Está lá no Código de Processo Penal, no artigo 283. Que esse artigo foi utilizado para soltar o ex-atual, então, o presidente Lula. Que ele foi preso, condenado, mas depois o STF aplicou o entendimento que eu entendo válido, que mesmo com ele condenado em segunda instância, tinha o direito de responder ao processo em liberdade. Isso quer dizer, você só pode ser preso depois que não couber mais recurso contra uma sentença que te condena. Por quê? Imagina você fica preso 1 ano, vai lá e anula a sentença. Esse 1 ano vai ficar de crédito? Não. Então, para evitar isso, você só pode ser preso após isso. Mas toda regra tem exceção. E aí, quando você comprova que aquela pessoa é uma pessoa talvez mais perigosa, que ela vai voltar a ficar praticando crime, você prende ela provisoriamente antes de ter uma sentença final. Só que olha só, de
todo o número de presos, 40% são provisórios, sem sentença. São pessoas que estão lá jogadas sem saber o seu futuro e presos sem saber se aquela sentença é justa ou não. E no meio disso, a gente Ou separa. seja, existe presos e presos no Brasil. E o grande divisor de águas é ali na audiência de custódia? Olha, a audiência de custódia é vista por muitos como, vai ali e solta vagabundo, com todo respeito. Eu não digo que é o divisor de águas, porque assim como eu disse que a mídia atrapalha o processo, a mídia está divulgando tanto isso da audiência de custódia, que os juízes na audiência de custódia não querendo soltar mais. Só que a audiência de custódia, aqui para todo mundo entender, ela serve o seguinte, aconteceu um flagrante, ou alguém foi preso, em 24 horas ela tem que ser apresentada ao juiz, porque quem decide se aquela pessoa tem que ficar presa ou não é um juiz. É um juiz que tem que ver se aquela prisão é legal, se existe um flagrante, se ela realmente pode ser aquela E se pessoa. aquela pessoa oferece risco realmente à sociedade, Exatamente. né? Então aquele juiz vai ver primeiro se tem legalidade na prisão, depois de conferido que tinha flagrante, era uma prisão legal, não é um abuso, se ela precisa ficar presa. E aí ele olha se aquela pessoa oferece perigo ou não. E na audiência de custódia, para evitar o encarceramento em massa, é observado se tem como aquela pessoa responder o processo de liberdade, porque a lei garante que tem que responder. Mas hoje, na prática, 70% das pessoas não saem da audiência de custódia mais. Jeff, nós temos uma sociedade violenta. E é engraçado porque nós temos, engraçado não, é curioso, porque nós temos leis que poderiam ser exemplos, né? As leis são mal aplicadas no Brasil. O que acontece que os índices de violência nunca diminuem? E vamos pegar um recorte, por exemplo, a lei do feminicídio. Tá. Nós temos uma lei específica. Foi Até agora então, recente. não existia. Nós temos anteriormente a Lei Maria da Penha, que depois temos o feminicídio, e temos uma campanha muito forte na mídia de combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. Por que esses índices nunca diminuem? Vamos lá. Aqui você trouxe o assunto, e você me permitir aprofundar. Nós vamos ter 3 situações. Primeiro que você me trouxe, leis mal aplicadas, violência que não diminui e a violência contra a mulher. Certo? São esses 3 pontos. Primeiro, eu não digo que as leis são mal aplicadas, eu acho que elas são mal escritas, então, às vezes a gente é advogado, a gente é visto com preconceito, advogado de bandido, mas veja que eu só peço para aplicar uma lei que não foi eu que escrevi. Presunção de inocência, o devido processo legal, não foi eu que fiz. Eu estou pedindo para quando se for julgar alguém, respeite a lei. Então, às vezes a gente olha o advogado com preconceito, mas não olha que as leis foram escritas por quem vocês votaram. Então, primeiro, eu acredito que muitas leis são feitas por interesses particulares. Eu não gosto dessa pessoa, falou algo de mim que eu não gostei, vamos votar para ser crime. Então, muitas vezes, quem está lá não representa o povo, representa interesses pessoais. Então, muitas leis são mal escritas. Mas depois de escrita, vamos para a parte do aplicar. Eu quero diminuir o índice de violência. O índice de violência ou de crime só vai acabar com educação. Mais uma vez, nós estamos olhando apenas o resultado, só o crime, só o que aconteceu e pensando só em punir. Dentro do direito penal existe a criminologia, que ela estuda o criminoso e as circunstâncias dos fatos que levaram aquele criminoso a praticar aquilo. É isso que o nosso olhar tinha que vir, se tirar da punição, de pena de morte, de aumentar a pena. Opa, o que está acontecendo? E aí nós podemos chegar no feminicídio que, para dar o exemplo que a maioria dos crimes começa em casa. Ok. Falta de educação e de base familiar. Pode pesquisar no Google, 92% dos presos da massa carcerária, da população carcerária, não tiveram a figura do pai em casa. Olha só. Veja que tudo começa de uma família que muitas vezes foi desestruturada. Às vezes a gente olha aquela pessoa fazendo algo e quer punir. Mas o que levou aquilo? Se a gente entende o que levou, a gente consegue evitar outros de verdade. E tudo começa numa família mal estruturada. Numa família mal estruturada, nós vamos ter um pai bêbado, um pai ausente, um pai alcoólatra que bebe, agride seu filho, agride sua mulher. E aí nós vamos para o feminicídio. Que aí eu vejo que é um ponto que é muito distante, porque nós temos que proteger a mulher. Igual nós temos que proteger a criança, igual nós temos que proteger os idosos, igual nós temos que proteger a massa LGBT, mas também os homens. Parece que se você começar a reparar, nós temos tendo pena para tudo. E parece que está sendo assim, ó, matou a mulher, a pena começa em 40. Matou por racismo, a pena é maior. Matou criança, a pena é maior. E matou homem, dá um prêmio.
Parece que está ficando perigoso nós termos hétero, e essa fala eu sei que é perigosa para muitos, meu Deus, eu só estou falando o seguinte, artigo 5 da Constituição, todos são iguais perante a lei. A gente pode começar a olhar todos como seres humanos e começar a olhar o que leva ao crime e não quem praticou, entendeu? É que não falei, se a gente for entrar, vou aprofundar muito, espero que ninguém entenda esse corte como errado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós só vamos combater o crime com a educação e família estruturada. Não precisa ser homem, mulher, pai, eu estou dizendo família estruturada, é aqueles que são seus próximos, seus amigos, dê amor, dê acolhimento, porque às vezes uma boa conversa, uma boa companhia, evitava aquele cara de sair, atropelar alguém, evitava aquela E pessoa... bons exemplos, né? Que não adianta nada o pai e a mãe dizer pro filho, ó, não pode beber, não pode fumar, E ficar fumando. e vai lá na janela do banheiro E e fuma. Vai lá escondidinho e pega um... Então seja um exemplo. Exato. Gente, eu vou chamar um intervalo comercial, mas eu continuo aqui no próximo bloco, conversando um pouco mais com o Dr. Jefferson, que já vou deixar uma pergunta para você, doutor. Responde depois do intervalo. O pau que bate em Chico... Bate, Francisco. Bate em Francisco, doutor? Bate. Vai pensando Bate. aí. Já voltamos em um minuto. Eu já tava quase escurecendo o meu cabelo. Olha isso aqui! Mas aí eu descobri o desamarelador Beauty Color. Olha isso! Meu loiro tá perfeito. E isso tudo em apenas 10 minutos. Eu tô apaixonada. Melhor, só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. Pode vir que nós vamos continuar aqui com o Dr. Jefferson, advogado criminalista. Você está pronto para a pergunta, doutor? Sempre. Bate em Chico e bate em Francisco. O pau é o mesmo ou não? Eu sempre gosto de dizer isso porque, às vezes, olha só, eu vou dar 2 exemplos que aconteceu no ano passado. Estava sendo um rapper Ruan, julgado, está sendo ainda, e eles queriam medidas contra ele, que eu sempre falei, se você abre essa porta de legalidade para ele, quanto for contra alguém que você gosta, vai ter que aceitar também. Por exemplo, soltaram o Lula, como eu disse. Vamos falar de polícia, estou falando de exemplos que são conhecidos. Quando chegou na vez do Bolsonaro, não queriam respeitar os mesmos direitos. Só um exemplo. Então, assim, na lei, se você muda o entendimento para aplicar aquele caso, pode ter certeza que no dia de amanhã pode estar batendo o pau em você também. Então, no direito, a regra é, se o entendimento é um, vai ser para todo mundo. Mas na prática, eu digo assim, Mário, você já viu aquele ditado? Conveniência. Já viu aquele ditado assim, ó? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei? A lei. Infelizmente existe isso. Mas assim, na teoria é isso. Se bateu um, vai ter que bater no outro. Por isso que a gente nunca pode querer que o direito penal seja mais duro só porque a gente não gosta da pessoa. A gente tem que querer algo justo. Então olha isso aqui. Sempre que vocês verem alguém sendo acusado, deseje 2 coisas. Um bom advogado e um processo justo. Só isso. Doutor Jefferson, 2 perguntas. Falhas nos processos no Brasil ainda são muito comuns? Essas falhas são oriundas a muitos processos e poucos magistrados? Qual é o seu pensamento a respeito? Sendo bem sincero, aqui falando como nada técnico, como um ser humano e a minha experiência como advogado. Tudo começa na abordagem. Tudo começa na abordagem. O policial, como, por exemplo, vamos usar o processo de tráfico, que tem bastante. Ele vê alguém na rua e encontra 10 gramas de maconha com uma pessoa e 10 gramas de maconha com a outra. É o policial, no primeiro momento, que diz se é tráfico ou não. Então já começa o juízo de valor ali, certo? E muitas vezes o policial usa o seu tirocínio, que a gente fala que é a sua experiência. E muitas vezes essa experiência vem, com todo respeito, racismo, preconceito. Já não começa tão justo. Vai para a delegacia, o delegado faz toda a investigação. E os casos que eu mais absolvo o tribunal do júri é mostrando que o delegado foi tendencioso.
que tinha outras linhas, outras provas que ele ignorou, porque ele não estava indo atrás do culpado. Ele estava indo atrás de provas para condenar que ele acreditava ser o culpado. Ou seja, ele não estava indo atrás de descobrir quem praticou o crime. Ele estava indo atrás de provas para culpar que ele acreditava que era. Aí chegava no júri, aí chega no júri e a gente absolve. Então o que acontece? A maioria dos erros judiciais é porque ainda seres humanos são seres humanos e são tendenciosos dentro do seu inconsciente. E aí o processo vai pegando vícios, que aí quando um advogado chega e mostra, ó, tá errado. Pegando um gancho na sua fala, qual a importância, então, de um profissional do direito, um advogado, acompanhar o seu cliente desde o início? Em Total. qualquer demanda. Total. Não só criminal, não civil, todas. Veja bem, a partir do momento que você tem um processo para responder, indubitavelmente, de maneira que você não consegue fugir, existe um procedimento a seguir. E esse procedimento a seguir que vai dizer se você é culpado ou não. Então não adianta, eu sou inocente, eu vou lá e falo só a verdade. Falar a verdade não te absolve, sabe por quê? Lá dentro da cadeia tá cheio de inocente. Então não venha falar que você está querendo que a tua palavra vale alguma coisa, que para o juiz ele vai olhar procedimento. E quem melhor que um advogado, vamos falar de criminal, um advogado especialista para saber qual o procedimento tem que ser seguido desde a delegacia. Exemplo, na delegacia acontece, como eu disse, os reconhecimentos de pessoas. O maior índice de erro. Um advogado lá já começa, não está seguindo o procedimento, acaba. Te evita ficar 3, 4 anos preso para não esperar o julgamento lá no final. Já resolve no começo. Então assim, qualquer processo, coloque um advogado especialista, porque, mais uma vez, sem advogado, até Jesus já foi condenado. Dr. Jefferson Nascimento da Silva, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que eu prometo e quero trazê-lo mais vezes, eu tô aceito. porque eu acho que informação é poder, né, doutor? Tem. E quantas coisas não poderiam ser evitadas Muito. se nós conhecêssemos um tiquinho, né, de nada dos nossos direitos, que são básicos, né? Está na Constituição. Sim. Vamos voltar ao caso Jairinho para a gente encerrar? Legal. Como é que você vê isso aí? Certo. Quais são as falhas? Agora, mas você disse porque saiu na mídia que teve um adiamento. Isso, exatamente. Esse adiamento, o que aconteceu? Perfeito. Vamos lá. Aconteceu o crime em março de 2021, salvo o melhor engano, certo? Uhum. Uma criança de 4 anos em Rio Borel foi encontrada morta. Ela entra com vida no apartamento e ela sai já, não parece estar bem debilitada, vai para o hospital, tem o laudo de óbito. É dito depois que no laudo foram constatadas 23 lesões, ou seja, essa criança apanhou. E por isso ela teria vindo a óbito. Se prende o vereador e a mãe dele, a Monique. Acontece então que se colocam os advogados no caso e começam a observar a causa da morte, porque em um processo tem que saber a causa da morte. A defesa da Monique diz que ela não sabia de nada, que nunca presenciou nenhuma agressão, não pode ser acusada. Em resumo é isso, porque o processo de lousa a gente vê o que tem na mídia e dos advogados que eu conheço. A defesa do Jairo, por outro lado, vem e diz que ele nunca causou aquelas lesões, que aquelas lesões seriam os médicos que causaram tentando reanimá-lo. Ao tentar reanimá-lo de maneira imprudente ou negligência, mataram aquela criança. Essa tese é muito complexa para se provar. E o processo foi andando, se passaram 5 anos, e dia 23, salvo engano, agora 23 de março era para ser o julgamento, 5 anos depois, a criança morreu com 4. O lapso temporal foi maior que a idade da criança para se ter uma sentença, que você falou um pouco de demora, mas esse processo demandava. E olha o que aconteceu. Foi uma manobra ali, doutor? Não, eu gosto de falar que quem faz manobra é piloto, né? Advogado usa estratégia. Dentro do processo não foi manobra, sabe por quê? Aí que vem. Eu conheço a banca de defesa e eu tive um contato próximo que desde sempre eles colocaram que existia uma prova que para ele era importante. Que quando se apreende um celular, um aparelho eletrônico, eles passam o Celebrite, que é um software israelita que recupera mensagens apagadas. E eles passaram isso no computador, é o que é divulgado então, até então pela defesa, nesse computador do Leniel. Que Então seria surgiram novas provas. Que seria o pai da criança, porque o Jairo era padrasto. Ah, perfeito. Quem deixou a criança foi o pai, certo? E diz que dentro daquelas provas que encontraram pelo sistema, tinha ele combinando com a perita, salvo o melhor engano, para manipular aquele laudo. Puxa vida. Que aquele laudo foi manipulado. Então essa prova para eles é muito importante. O processo e aí, ficou contaminado? Aí então, não ainda porque não está contaminado o processo. O processo é quando no procedimento existe um erro que o judiciário fez. Aqui não se contamina o processo porque se parte do ponto que é uma prova que eles querem ter acesso. O procedimento está ok. E dentro do procedimento eles escolheram uma prova. É uma questão de disponibilidade de prova para a defesa.
Não sei se você viu lá que na defesa do Bolsonaro disse que tinha milhões de terabytes que era difícil acessar. Sim, sim. E o advogado tem que acessar todas as provas. E aí, por coincidência, não querem dar esse acesso integral das provas para a defesa. Falaram assim, não, veja essas mensagens só. Não, eu quero tudo. Não, mas não precisa de tudo, só essa. Calma aí. É a defesa que decide o que é importante. A defesa tem que ter acesso a tudo. Aí vamos lá. Como é que eu vou defender o meu cliente se eu não tive acesso à prova que eu entenda mais importante? Porque o que a defesa está dizendo é: existiu manipulação do laudo e a comprovação está nessa mensagem. Aí eles estão negando o acesso à mensagem? Então eu acho que aquilo ali não foi uma manobra, a juíza colocou como um ato ilegal, mas eu acho que foi um ato totalmente necessário para a defesa. Pois como é que ele vai falar da tese dele se a principal prova que já está sob o juiz, já está com o juiz, já está com o juiz, por que não me dá ela inteira? Então eles disseram que enquanto não tiver a prova inteira, eles não podem fazer o julgamento, que eu entendo que é o pertinente. Maravilha. Eu gostei muito de falar contigo, Jefferson. Você é onde? Você é curitibano? Curitibano. Curitibano. Volte mais vezes. Me chama. Eu acho que informação é poder, tá Tem bom? bastante coisa. Por enquanto eu vou colocar na tela, se você gostou de conhecer esse ilustre advogado criminalista, Dr. Jefferson Nascimento da Silva. Tá aqui na tela, então, tá como Jeff, é isso? É, Jeffé, que é o meu, Jeffé, né? meu Instagram. Entra lá no Instagram, segue aí o doutor, né? Faça suas perguntas, tire sua dúvida, porque informação é poder. Tá certo? Certo. Volte mais vezes, meu ilustre. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Prazer conhecer. Vem pra cá, Rodrigo. Vamos encerrar agora esse bloco falando sobre empreendedorismo feminino. É o quadro Mulher de Sucesso, que é apresentado pela empresária e mentora de mulheres, a Vera Adib. Vinheta na tela, Mulher de Sucesso. Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço de inspiração, autoconhecimento e empreendedorismo. Hoje nós vamos falar sobre abundância, como destravar a sua mente para a abundância. Quando a gente olha a história do desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho, a gente percebe que ela tem avançado nesse espaço há muito pouco tempo, mais ou menos uns 200 anos. E desde então, a mulher tem tentado provar a sua competência, mas nem sempre a mulher sabe se valorizar. É muito fácil você escutar alguém dizendo assim: a fulana trabalha muito, mas ganha pouco. Ela tem talento, mas ela não sabe se posicionar. Ela sonha alto, mas vive com a cabeça no pequeno. Não pensa que ela pode crescer. E a pergunta é: será que o problema dessa mulher está no mercado ou na mentalidade que ela tem, a forma como ela pensa sobre a vida, sobre as coisas, sobre o valor dela? E hoje eu quero falar algo muito profundo com você. A abundância, ela começa na sua mente. Eu sou empresária, mentora, especialista em psicologia positiva e neurociência. E o que a ciência e a fé falam sobre a abundância? Primeiro, a ciência, ela traz o conceito de mentalidade de crescimento, mostrando que as nossas crenças moldam o nosso resultado. Então, quando alguém acredita que as suas habilidades podem ser desenvolvidas, como por exemplo, a habilidade de cozinhar, de criar um planejamento, de falar em público, ela age diferente. Ela inova com as receitas, ela executa o planejamento, ela assume dar uma palestra pela primeira vez e ela cresce com isso. Jesus já falava sobre vida abundante. Na parábola dos talentos, o ensinamento é claro: dons que não são multiplicados se perdem. Abundância não é apenas a riqueza material. É uma expansão, é uma frutificação, é uma multiplicação de todos os talentos que nos foram dados. Eu acompanhei uma mulher que era extremamente competente. Ela cobrava barato pelo serviço dela. Ela tinha medo de parecer gananciosa, sentia culpa quando faturava bem. Mas na infância, ela ouviu frases que muitos de nós ouvimos, do tipo: dinheiro é sujo, rico não entra no céu, mulher que ganha muito assusta. E isso fica gravado na nossa mente. E quando a gente vê, a gente está reagindo a isso de uma forma muito negativa.
Essa mulher, ela cresceu com talento, mas ela também cresceu com essas crenças muito fortes de escassez. E a causa da trava na abundância na vida dela e de muitas mulheres não é a falta de capacidade, são as crenças que ficam no inconsciente. E talvez você tenha se percebido tendo esses mesmos pensamentos. E sabe o que acontece? Isso faz você se sentir insegura para cobrar aquilo que você realmente merece pelo teu serviço. Pequena diante de grandes oportunidades. Não consegue aceitar um contrato grande porque tem medo de não conseguir dar conta. Com medo de crescer e ser julgada pelas outras pessoas. O que é que vão dizer de você, que ela está roubando? Sabotando negociações, você mesmo acaba não aceitando de repente um negócio muito bom. Sempre achando que não está pronta. Aquela pessoa que acha que sempre tem que estudar um pouquinho mais. Eu não estou pronta, eu preciso estudar mais. E isso faz com que você acabe trabalhando muito, mas vivendo sempre no limite. Você não consegue conquistar mais coisas, porque na sua mente você colocou esse limite. E qual é a diferença de uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de abundância? A escassez é quando a mulher pensa assim: não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não tem espaço para mim no mercado de trabalho. Já tem tanta gente na internet fazendo a mesma coisa que eu. Eu não mereço, eu não sinto que eu mereço, eu já fiz tanta coisa errada na vida. Então, já a mulher com a mentalidade abundante, ela pensa: existe espaço para mim no mercado de trabalho. Ela é confiante. Isso eu não sei, mas eu posso aprender. Ela vai atrás para entender. Prosperar é saudável. Ela entende que a prosperidade é algo muito positivo na vida dela. E eu quero te contar algo bem poderoso. A nossa mente sempre procura confirmar aquilo que a gente acredita. Então, para acreditar no sucesso, a gente precisa destravar. E aí eu quero ensinar algo para você. Primeiro, identifique as suas crenças sobre o dinheiro. Escreva sobre o que você ouviu na infância sobre o dinheiro. Depois, questione essas crenças. Isso é verdade? Ou é uma história que alguém contou? Dinheiro é sujo? Isso é verdade? Ou alguém vem falando sobre isso? Terceiro, construa uma nova narrativa, um novo pensamento. Por exemplo, se o dinheiro é sujo, você pensa: dinheiro é uma ferramenta para eu realizar os meus sonhos e ajudar as outras pessoas. Sente como isso é poderoso? Quarto, você acreditar que você merece mais. Saiba que você não prospera além daquilo que você acredita merecer. Então, o que está dentro de você? Como profissional, eu ajudo a mulher a identificar essas crenças, aprender a cobrar o real valor sobre o que você sabe, desenvolver uma autoconfiança muito poderosa, confiança em você, naquilo que você sabe. Também aprender a identificar a sua verdade, o que é realmente importante para você. E, mulher, se você quiser saber identificar a sua trava, aponte a câmera para o QR Code que está nessa tela e me mande uma mensagem dizendo destravar, que eu vou te enviar um exercício prático para você destravar sua crença de escassez. Mulher de sucesso, você merece muito mais. E eu te espero no próximo encontro. Vamos falar sobre como ganhar dinheiro com o seu conhecimento. Eu espero você. Um beijo e até lá! Muito bem, esse aí foi o quadro então da Vera Adib. Um abraço para minha amiga Vera Adib, né? Grande empresária, palestrante, mentora de mulheres, grande profissional. Gente, agora nós vamos acompanhar juntos um outro quadro também muito bacana aqui do nosso programa, que é apresentado pela doutora Andréa Vaz. Doutora Andréa Vaz, que é uma ilustre advogada, e ela vem aí com o quadro Voo das Águias. Acompanhe comigo, vinheta na tela. Olá, Mário.
Estamos aqui, eu quero te agradecer pela oportunidade de participar do bate-papo. E hoje, aqui na Visão da Águia, o tema é a armadilha das horas extras e o lucro indo pelo ralo, isso mesmo. E eu quero falar com você, empresário, empresária, que tem empregados e não cuida do cartão de ponto do seu empregado. Às vezes você nem sabe se esse cartão está sendo preenchido ou não. E a pergunta que eu quero te falar é: para onde está indo o lucro da sua empresa? Muito cuidado, ele pode estar escorrendo por um ralo invisível, é isso mesmo, um ralo invisível dentro da sua empresa. Você trabalha duro para lucrar, mas o passivo trabalhista é o ralo, isso mesmo, aonde escorre 80%, 90% do lucro das empresas brasileiras. Hoje o alerta é sobre a armadilha das horas extras no ambiente laboral. Isto mesmo, a grande maioria das ações trabalhistas são por causa de demandas requerendo horas extraordinárias. É o maior pedido de todos os tempos na Justiça do Trabalho. Então eu quero te perguntar, como está o controle de jornada dentro da sua empresa? Se a sua empresa não tem um controle de jornada rigoroso, certamente ela virará um alvo fácil da Justiça do Trabalho. Um controle de jornada fidedigno e cuidadoso, ele reflete a realidade do trabalho do empregado dentro da sua empresa. Essa é uma pergunta que eu te faço. O cartão ponto reflete a jornada efetiva do empregado dentro da sua empresa? Um cartão fidedigno, ele é um escudo de proteção para a sua empresa. Ele limita a jornada, ele põe limites a eventuais pedidos dentro da Justiça do Trabalho. E eu quero te contar algo muito importante. Caso você não tenha cartão ponto, este cartão ponto, ele não seja fidedigno, vale a jornada que o empregado pediu na petição inicial, isto mesmo, e aí o custo é extremamente alto. Doutora, se ele disse que trabalhava das 6 à meia-noite e eu não apresentar o cartão de ponto, eu corro o risco de ser condenado a pagar esta jornada? Sim, exatamente. E é por isso que eu quero conversar com você sobre a possibilidade e a necessidade de ter uma formalização, uma clareza documental dentro da sua empresa quando o assunto é jornada de trabalho. Isto mesmo, o que você tem que fazer? Organizar, orientar e cobrar que o empregado preencha o cartão de ponto com a jornada efetivamente elaborada. O horário que ele chegou, o horário que ele saiu para o intervalo, o horário que ele saiu para finalizou a jornada para ir para a sua casa. E é por isso que eu sempre digo, um cartão ponto, ele é um grande escudo de proteção dentro da empresa. Por quê? Primeiro, este empregado, na Justiça do Trabalho, ele terá que comprovar que a sua jornada, que aquele cartão, ele foi adulterado. Por exemplo, que o empregador orientou que ele trabalhasse e não anotasse no ponto, ou, por exemplo, anotasse o ponto e voltasse a trabalhar. Esta prova, ela é testemunhal ou até documental. Por vezes, não raros os momentos que eu já recebi empresários no meu escritório que disseram: doutora, infelizmente ele tem a prova, eu mandei mensagem para ele dizendo que não anotasse o ponto naquele dia. Pois é, empresário, você não pode cair em armadilhas como esta, você não pode cair em situações como essa. E é por isso que eu escrevi um livro, 14 estratégias cruciais para blindar o seu negócio contra riscos trabalhistas. Porém, um dos maiores riscos é a jornada de trabalho, é o descontrole da jornada de trabalho. E eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui comigo e, claro, no próximo episódio nós vamos trabalhar outro tema extremamente importante, que é a pejotização. Vem comigo e até mais! E chegamos ao final de mais um programa Bate-Papo Brasil, agradecendo sempre a sua importante companhia. Minha gente, por hoje é só. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!